Chamar aqui o pregador dessa noite, Pastor Diogo. Dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Quem está se preparando para a volta de Cristo aí, dá um glória a Deus bem forte. Vai ficar todo mundo, que Jesus vai vir buscar uma igreja preparada. Amém? Não pode estar se preparando. Temos que estar preparados. Amém? Glória a Deus, aleluias. Já cumprimentou esse irmão aí do seu lado? Já deu aquele sorriso Colgate para ele? Glória a Deus. Hoje é mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede, para nós podermos levantar o altar e queimar aquilo que pertence a Ele. Muitas das vezes Deus ele pede alguma coisa para nós e nós passamos a negociar. Deus pede algo em específico e nós vamos negociando e achamos que Deus se esquece daquilo que Ele pediu. Só que áreas da nossa vida ficam travadas quando nós resolvemos desobedecer a Deus. Por quê? Porque Deus, toda vez que Deus nos prova, é para nos levar para o próximo nível. E nós precisamos entender que quando uma prova é aplicada, o professor, ele se ausenta. Quando a prova é aplicada, o professor, ele está ali, mas ele não pode responder naquela hora. Porque durante todo o tempo de prova, foi o tempo que ele teve para poder te ensinar, te explicar. Durante todo o tempo de prova, foi o tempo que você teve para você tirar suas dúvidas, para você ter convicção naquilo que você iria responder. Então, o tempo de prova não é um tempo ruim, porque no tempo de prova, o Deus ele está ali do nosso lado para poder falar, não, é por aqui que eu quero você. É por ali que eu quero você. Entenda isso. Tem alguém aqui comigo? Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Convido aos guerreiros a batalhar juntamente comigo. Entenda você que é cristão e você que reconhece o tempo que nós temos é um tempo de qualidade que nós temos que entregar a Deus. Você que conhece sobre ambientes, nunca pare de interceder por quem está ministrando aqui, seja quem for. Não importa quem seja que está pregando aqui, sempre esteja intercedendo. Porque existe uma batalha, existe uma guerra travada. E a ideia de Satanás é fazer com que você não entenda aquilo que está sendo pregado. Porque a Bíblia diz que quando você não entende, o maligno vem e rouba. Então, esse é o momento que você tem que estar com a sua atenção aqui. E os guerreiros da antiga guarda, ele tem que estar batalhando, porque às vezes um neófito, ele vai chegar aqui e ele não vai ter essa concepção nem essa luta para poder guerrear. Então, aqueles que estão há mais tempo, ele tem que lutar por dois, para que aquele que chegou agora, ele seja pego pela palavra. E a palavra possa gerar uma transformação nele, possa gerar um sentimento de amadurecimento, possa gerar uma estrutura para que ele possa receber a palavra de Deus e crescer. Toda vez que você achar que o pastor está pregando algo que seja algo inalcançável para você, para mim, você pode perguntar, pastor, aquilo que você falou, aquilo que você pregou, é o que você acha ou o que está escrito na Bíblia? Porque tem coisa que você acha que é apenas a opinião de um pregador, mas a maioria das vezes pode ser um ordenamento de Deus. Por isso que eu sempre prego na Bíblia. Sempre tudo que eu prego, a base tem que ser a Bíblia. Amém? Vamos lá. 1 Reis 18, verso 44. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Diz assim: na 7ª vez, exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Amém?
Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento, você ficar de pé. Eu vou pedir para você orar por você nesse momento. Última quarta-feira do ano, como já foi mencionado aqui nessa noite. Às vezes orar por nós mesmos é algo difícil. Porque fala das nossas condições espirituais. Às vezes é mais fácil a gente orar por outra pessoa, orar pelo pregador, orar por quem está na igreja do que orar por nós mesmos. Porque às vezes nós não nos sentimos na qualidade de receber essa oração. Então o protocolo religioso fala que é fácil você orar por alguém. Mas o teu espírito diz que você não está em conformidade para orar por você mesmo. Mas se você não pode orar por você mesmo, então a sua oração por outrem, ela é neutra também. Então se você tem dificuldade de orar por você mesmo nesse momento, peça perdão a Deus. Deixa esse coração ser quebrantado aí. Deixa esse coração ele ser modulado pelo Espírito de Deus. Vamos lá, tem uma atmosfera aqui nesse ambiente. Tem uma atmosfera aqui nesse ambiente. Uma atmosfera restauradora. Uma atmosfera que nos alinha com o Espírito de Deus. Uma atmosfera que faz nós sermos pertencentes daquilo que Jesus um dia fez por nós. A chave já foi virada, não tem nada novo para ser feito. Basta que tenhamos fé em nosso coração. A graça é suficiente. Eu quero a vontade do Espírito. Na vida seja a tua vida, Jesus. Deus, aqui nesse ambiente, Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha revelar a tua vontade para nós, Senhor. Que essa palavra, Senhor, seja um alinhamento, Pai amado, da tua vontade, Senhor, para com a nossa vontade, ó Pai. E se a nossa vontade não estiver em conformidade com a sua, Senhor, que nós possamos, ó Pai, se render à tua vontade, Pai. Que seja feita a tua vontade, Pai. Porque o Senhor é capacitado, porque o Senhor é aquele que conhece, o Senhor é aquele, Pai amado, que sonda os nossos corações, que sabe sobre as nossas necessidades, ó Pai. O Senhor é aquele, Pai amado, que pode transformar uma nação, que pode mudar a nossa história, Senhor. O Senhor é aquele, Pai amado, que pode abater, Pai amado, o egoísta, Pai, o orgulhoso. E pode, Pai amado, levantar, Senhor, o caído, Pai. Então fala, Senhor, conosco, da maneira que Tu bem quiser, Senhor. Mas, por favor, Senhor, não nos deixe, Pai amado, nós vivermos como se nós estivéssemos, ó Pai, sendo aprovado por Ti. No nome de Jesus. Amém. Podemos se assentar. Glória a Deus, aleluias. Elias, na Bíblia, é um dos profetas que mais admiro. Porque Elias, ele é alguém que ele saiu de um lugar pequeno. Elias, ele é um profeta que ele se vestia diferente, ele falava diferente. Mas ele tinha uma ordem do Senhor e ele não negociava. Ele recebeu uma incumbência, ele recebeu uma missão do Senhor. E tudo que ele queria era terminar aquela missão. Eu gostaria de falar algo para você nessa noite. Fugir não é a mesma coisa que recomeçar. Fugir não é a mesma coisa que recomeçar. Porque para recomeçar, primeiro você precisa alinhar algumas coisas. Elias, quando ele recebe a missão do Senhor, ele tem que enfrentar a nação que ele amava. Porque ele iria profetizar contra a nação dizendo que não choveria durante 3 anos. Quer dizer que ele iria perder pessoas que ele amava. Quer dizer que amigos iriam perder terras. Quer dizer que amigos iriam perder animais. Amigo iria perder coisas que tinha investido durante toda a vida. Ele iria ver o Brasil, ele iria ver a nação dele entrando em crise. Em uma crise financeira. Em uma crise emocional. Mas era Deus que tinha pedido aquilo. Deus olhou para alguém que tivesse coragem suficiente
Nós precisamos de homens e mulheres que estejam dispostas em coragem a obedecer a Deus. Não pessoas que estejam com o espírito acovardado. Não pessoas que vivam uma vida reclusa. Tem pessoas que têm o espírito preso, têm emoções presas, porque tem muitas coisas não resolvidas do passado. E o excesso de passado, ele atrapalha o seu presente e não deixa você chegar no futuro. Entenda isso. Entenda isso. Elias era alguém extremamente resolvido, porque Elias ele iria enfrentar Acabe. Quem era Acabe? Acabe era um ótimo rei. Acabe ele tinha várias conexões. Acabe ele tinha uma estrutura muito boa. Acabe ele tinha um poder de liderança incrível. E Acabe ele ainda era esposo de uma mulher maldita por nome de Jezebel. Essa mulher, ela se aliou com Acabe porque ela viu a possibilidade de crescimento. Entenda isso. E Elias agora ele recebe uma ordem do Senhor. Eu gosto quando o livro de Tiago capítulo 5, verso 17, que diz que Elias era um homem sujeito às paixões como nós. Quer dizer que ele tinha as mesmas emoções. Quer dizer que ele não era alguém que recebeu um poder especial, mas tudo que ele tinha era coragem, tudo que ele tinha era amor a Deus, tudo que ele tinha era comprometimento, tudo que ele tinha era compromisso. Elias ele não era um voluntário. Porque o reino não pode ser movimentado por voluntário. Voluntário faz quando quer. Voluntário faz quando pode. Voluntário vai quando quiser. Tem alguém aqui comigo? Você não serve para ser voluntário no reino de Deus. O reino de Deus ele é construído por filhos. Filhos esperam por uma herança. Filhos esperam por honrar o pai um dia. Filhos têm amor ao pai porque sabe que foi o pai que fez. Por favor, você precisa entender isso. Você precisa entender que não é sobre você fazer quando quer, porque você um dia foi frustrado. Não é sobre você fazer quando quer, porque um dia a sua ideia não foi aceita. Esse espírito maldito de Jezebel, esse sentimento de Jezebel tem que ser quebrado dentro das igrejas. O sentimento de tem que ser aceito por todos. Se alguém não gostar do que eu digo, se alguém não gostar do jeito que eu canto, se alguém não gostar do jeito que eu prego, então eu não prego. Elias ele era conhecido como um problemático, porque foi penetrado nele a sede de justiça, e toda vez que você estabelece justiça em um lugar, tudo aquilo que é injusto, ele fica em uma balança contrária. Ou seja, Elias foi alguém que foi chamado para poder nadar contra a correnteza da sociedade. Elias foi alguém que foi chamado para poder estabelecer princípios. Elias ele libera uma profecia contra Acabe. Libera uma profecia contra Israel. Eu imagino Acabe sorrindo da cara dele. Eu imagino Acabe zombando, porque naquele tempo o clima estava completamente equilibrado. Os pastos estavam verdes, os animais estavam gordos, estava tudo perfeito aos olhos de Acabe. Ele estava liderando, ele estava conquistando, então não tinha como dar errado naquela época. Acabe tinha até um sentimento que estava muito bom, viver sem Deus. Ele tinha a proteção do pai de Jezebel. Tem alguém aqui comigo? As conexões dele eram fortes. O que ele desejava, ele tinha. E de repente levanta um profeta que não era conhecido. De repente se levanta um profeta que não tinha uma escala, uma agenda de pregar em grandes nações. Mas era alguém com coragem. Alguém com os olhos como de fogo, alguém que quando falava, aqueles homens estremeciam, mas mesmo com aquele sentimento de zombaria, quando Elias falou o que tinha que ser dito, segundo a palavra de Deus, Elias ele não fica lá, porque Deus mandou ele fugir de Israel. Deus o mandou, não foi Elias que quis fugir. Deus direcionou Elias. Ele disse, Deus falou, Elias, vai para o ribeiro de Querite. Querite significa separação. Deus estava dizendo assim, eu estou te separando desse povo. Vai para o ribeiro de Querite, porque eu já dei ordem aos corvos para poder te alimentar. Deus não disse assim, Elias, vai lá que eu vou ver o que é que eu vou fazer com você, não. Primeiro Deus preparou, porque tudo que Deus levanta, Deus sustenta. Tudo que Deus manda você fazer, Ele sustenta, Ele assina embaixo, entenda isso. Se você tiver que estar dando jeitinho em coisas, entenda que não foi Deus que instituiu. Entenda que não foi Deus que levantou, entenda isso.
Tem alguém aqui comigo? Aleluias. Elias, ele está lá no ribeiro de Querite até o dia que Deus ele cessa a carne. Até o dia que seca-se o ribeiro e Elias ele tem que sair. E agora Elias ele sai de Querite, ele vai para Serepta para ser sustentado por uma viúva que não tinha poderes aquisitivos. Ela estava ali para comer o seu último punhado de farinha, tomar o seu último pouco de azeite que ela tinha para poder enfrentar um tempo de luto, ela e o filho dela, enfrentar um tempo de morte. E aquela mulher, quando olha para Elias, ele diz: olha, o meu filho morreu e a culpa é sua. Sabe por quê? Elias parecia que carregava o problema, entenda isso. Talvez você tenha um sentimento de solitário. Talvez você tenha um sentimento de que as pessoas não te suportam. Talvez você tenha um sentimento de rejeitado. Mas se você está estabelecendo o reino de Deus, permaneça que Deus ele vai te aprovar. A aprovação que você precisa é de Deus. A aprovação que nós precisamos é de Deus. Deus aponta para o Monte Carmelo e diz: ei, vai lá se encontrar com Acabe. E quando ele chega diante de Acabe, Acabe fala assim: ei, problemático. Ei, perturbador de Israel. Elias, ele olha assim. Elias, ele diz: quem é perturbador de Israel é você e os seus pais, que não têm obedecido, que tem destruído os mandamentos do Senhor. Calma, a introdução para a gente entrar na mensagem. Vamos lá. Tem alguém aqui comigo? Seu perturbador de Israel. Entenda, parece que Elias carregava o problema com ele. A rejeição. Elias, ele entenda isso aqui comigo, olha. Quem muito é chamado para poder fazer coisas, em mais missões ele é colocado. Entenda isso. Se você é bom naquilo que você faz, vão aumentar os problemas para você resolver. Sabe por quê? Pessoas gostam que problemas sejam resolvidos. Se tem 5 pessoas ali sem fazer nada e você está ocupado fazendo algo, alguém vai olhar para você e sabendo que você faz aquilo bem, ele vai pedir para você fazer. Você vai dizer: mas tem 5 ali parado, porque eu que vou ter que fazer. Quando você resolve obedecer a Deus, não importa se tem 100 dentro de uma igreja, Deus ele vai ter algo contigo, Deus ele vai colocar você para fazer. Pelo amor que você movimenta a obra, pelo amor que você faz aquilo que tem que ser feito, e você tem que estar grato a Deus por você ter sido chamado, convocado. Mas o problema é que isso gera cansaço. E o problema de Elias era o cansaço. O problema de Elias não era a incredulidade. Elias dava uma ordem e as coisas aconteciam. 850 profetas, amém? 400 de Baal e 450 de Astarô. Que foi que Elias fez? Elias pregou para os 850, amém? Não, Elias mandou passar a espada. Elias mandou matar os 850, por quê? Elias ele estava cansado. E o problema é que quando você está cansado é que você negocia coisas importantes. O problema é que quando você está cansado, você fica carente. E pessoas carentes são pessoas perigosas, entenda isso. O problema é que quando você está cansado, você abre mão de coisas importantes. O problema é que quando você está cansado, você não tem mais o mesmo ponto de vista de qualidade para olhar as coisas. O problema é que quando você está cansado, você deixa as coisas morrer dentro de você. O problema é que quando você está cansado, você está pronto a desistir. E eu te digo nessa noite, não desista, porque desistir é o mesmo que fracassar. Não ache que você desistindo você vai poder levar a sua vida, não, mas você vai levar um título de fracassado. Você vai levar um título de fracassada. Satanás, ele conta com a sua desistência. Satanás, ele conta com a sua desistência. Assim como Deus, ele conta com a sua perseverança. Assim como Deus, ele conta com a sua persistência. Tem alguém aqui comigo? Aleluias. Elias, ele termina de fazer o que tinha que ser feito. E ele sobe para o monte. Quando ele sobe para o monte, ele precisava orar novamente. Porque aquela mesma voz que falou há 3 anos atrás, que ficaria sem chover até que ele profetizasse novamente, aquela voz precisava profetizar mais uma vez. E ele chamou o servo dele, ele chamou o moço dele e disse: vamos subir ao monte para nós orarmos. Sabe o que eu entendo aqui? Que você não pode subir sozinho.
Sabe o que eu entendo aqui? Que você não pode subir sozinho. O seu pai também precisa subir. A sua mãe também precisa subir. Os seus filhos também precisam subir. E só tem um jeito deles subir, é eles se convertendo ao Senhor. E só tem um jeito deles se converterem ao Senhor, é através da sua vida, espelhando os céus para Ele, espelhando o poder de Deus para eles. Não é sobre argumento, não é sobre você empurrar a Bíblia na garganta das pessoas, mas é sobre as suas atitudes. É sobre o poder que você carrega, é sobre o amor que você carrega. Às vezes você só quer apontar a igreja para alguém. Às vezes você só quer empurrar uma doutrina para alguém. Às vezes você quer dizer aquela igreja que é certa, aquela é errada. Mas você não entende que você foi chamado para estabelecer o reino. A primeira igreja que você tem que cuidar é a sua casa, é o seu lar. A igreja não pode ser uma fuga. Há muito tempo atrás existia culto na segunda, culto na terça, culto na quarta, culto na quinta. Pela tarde era vários evangelismos, porque existia várias mulheres com marido, com problemas em casa, que fugia para a igreja, como uma fuga para a igreja. Tem alguém aqui comigo? E quando o marido questionava, dizia, não, mas eu estou cuidando da obra do Senhor. Tem alguém aqui comigo? Vocês estão muito sérios. A igreja não pode ser a sua caverna. A igreja tem que ser um lugar de adoração. A igreja tem que ser um lugar de adoração. Porque toda vez que você sai da sua casa como uma fuga para uma igreja, você não vai vir adorar, você vai vir enxergar problemas. Você vai vir para querer habilitar e desabilitar pessoas. Você vai vir para poder dizer, esse está apto, aquele não está apto. Você vai vir para poder dizer, eu não gostei da pregação, eu gostei da pregação, como se o culto fosse para você, e o culto não é para você, o culto é para Deus, entenda isso. Nós não fazemos culto para homem, nem para mulher aqui nesse lugar, nós fazemos culto para Deus, a adoração é para Deus. Por favor, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? A igreja é um lugar de transformação, a igreja é um lugar de renovo. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de você se lapidar com outros. Pessoas que não enxergam as coisas do mesmo ponto de vista que o seu. Pessoas que não concordam com você. E o que faz você permanecer é o amor. O que faz você permanecer foi quem te chamou um dia. Foi Jesus. Foi Jesus, Ele que me chamou, Ele que te chamou. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Eu escolhi a vós. Elias, ele sobe e ele diz assim, vamos orar aqui. O problema é quando o crente para de orar. O problema é quando o crente para de orar e a oração se torna um costume religioso. Você não ora porque você tem prazer de se sentar com Jesus. Você não ora porque você tem prazer de se ajoelhar aos pés de Jesus. Você ora porque você acha que tem que orar. Você ora porque se você não orar, as coisas pioram. Você ora porque é força de costume, força do hábito. E pior ainda quando não é nem mais um hábito. A oração é um diálogo com Jesus. A oração é uma conversa com Jesus. Não tem nada melhor do que estar dando tudo errado e você poder ter alguém, um rei, um Deus que pode te ouvir e pode te aconselhar. Deus pode te aconselhar, entenda isso. Entenda isso. Como você rejeita um conselho de Deus? O problema é quando você quer usar a oração para poder aconselhar a Deus. Deus, eu quero que tu faça isso. Deus, eu quero que tu faça desse jeito, dessa maneira. Como se a sua visão fosse melhor do que a visão dele. Como se ele não estivesse entendendo as suas palavras. Só que Deus não responde palavras, Deus responde intenções, entenda isso. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? O que importa? Se as palavras são belas, mas a intenção é errada. O que importa é você saber filosofar em uma oração. Como dizia os fariseus, graças, eu não sou igual a esse publicano.
Graças que eu tenho ofertas para poder entregar. Graças te dou pela minha casa. Graças te dou por isso e por aquilo. Aí o publicano ia lá: Senhor, eu não mereço nada disso. Eu pequei, eu falhei. Aí Deus ouvia a oração do publicano e rejeitava a oração do fariseu. Sabe o que é você reconhecer? Sabe o que é você saber exatamente no nível que você está? E não é sobre você reconhecer o nível, mas é sobre querer sair dele. Porque também não adianta uma falsa verdade: Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu pequei, e não quer uma melhora, não quer uma transformação, não quer uma mudança. Senhor, eu sou fraquinho, Senhor, eu não consigo. Por favor, se Deus te chamou é porque você consegue. Se Deus te chamou é porque você pode. Se Deus te chamou é porque Ele conhece as suas capacidades. E aquilo que você não pode é a extensão do poder dEle, é a mão dEle. O problema é os sinais. O problema é as confirmações. O problema é o excesso de confirmação que você quer. Tem que ser do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, para você ter credibilidade naquilo que você vai fazer, para quando dá errado, você não se frustrar, para quando dá errado, você poder culpar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Não desabilite os princípios de oração. Restabeleça o altar na sua casa. Se uma pessoa só ouvir e entender o que eu estou pregando aqui nessa noite, 2024 dela, melhor, não precisa nem chegar em 2024. Se você receber essa oração, essa palavra, essa pregação de verdade, e você deixar a chave ser virada aí no seu coração, os milagres já começam hoje mesmo na tua vida, entenda isso. Os milagres já começam hoje mesmo na tua vida. Os milagres já começam hoje mesmo na tua vida. Elias, ele chega, ele olha para o servo dele e diz: olha, vamos orar porque eu já estou escutando um forte barulho de uma chuva abundante. Eu já escuto o barulho de uma grande chuva vindo. Sabe por quê? Primeiro você tem que ouvir para depois você ver. O problema é que essa geração, ela quer ver primeiro para depois ouvir. Ela quer ver para poder ter certeza. Geração Tomé, eu tenho que ver os furos nesse seu pulso para saber se realmente tu ressuscitou. O Senhor primeiro tem que mostrar o saldo da minha conta melhorado, para depois eu te servir. Primeiro eu tenho que ser chamado naquele trabalho. Primeiro eu tenho que receber a promoção. Primeiro o meu filho tem que ser curado. Primeiro a minha casa tem que ser transformada. Eu quero ver para eu fazer. Quanto você custa para você poder fazer? Será que existe amor ainda por Jesus aí no coração? Quanto você custa? Você não pode ser um prostituto da fé, que você é pago pelo serviço. Tem alguém aqui comigo? O ver primeiro é isso. Me pague primeiro, que depois eu vou. Faz primeiro, que depois eu confio. Tem alguém aqui ainda que confia em Deus de coração, não na sua mente religiosa? Não porque você tem medo de dizer que eu não acredito. Vamos orar. Vamos orar. Aí Elias, ele desce, ele coloca a sua cabeça entre os dois joelhos, ele começa a orar. Na primeira oração ele fala: vai lá ver. Aquele homem, ele vai correndo e quando ele observa, ele fala: ei, estou vendo nada ainda. Ele volta, Elias já fala assim com ele: ó, você vai lá e vai voltar 7 vezes. A primeira oração foi simples, uma palavra lançada já aconteceu. A mesma voz profética que falou que ficaria sem chover, foi apenas uma palavra e o rei ouviu. Agora, para o mesmo Deus e para o mesmo profeta ver o milagre da chuva caindo, precisava de mais intensidade. Agora era 7 vezes mais. Precisa-se de pessoas que tenham a oração intensa, que não desista. A Bíblia diz: orai sem
cessar. Orai sem cessar. Ou seja, não pare de orar. Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou. E ele gastava a maior parte do ministério dele orando. Jesus preferia passar a noite orando do que dormindo, mesmo que dormir era necessário. O problema é, você pode pregar hoje? Eu não tenho nada pronto, vou orar, vou ter que me preparar os próximos. Eu gostava quando o pastor Larry, ele falava assim, o cristão ele tem que estar pronto para duas coisas, para pregar e para morrer. O cristão tem que estar pronto para duas coisas, para pregar e para morrer. Tem alguém aqui comigo? O problema é que primeiro você tem que se preparar. O problema é que você está sempre se preparando e nunca está preparado. E todas as vezes que Deus fornece oportunidade, você mesmo é excluído daquilo que o Senhor gostaria de fazer. Porque você nunca confiou nas profecias dele. Um dia ele disse que te levantaria. Um dia ele disse que ele faria. Um dia ele disse que promoveria. Um dia ele disse que cuidaria. Mas toda vez que você não está preparado para esse dia, você está dizendo, eu não acredito ainda. Eu não confio ainda. Eu preciso de sinais mais fortes. Eu preciso de sinais mais poderosos. Quando chegou na 7ª vez, aquele homem olhou e viu uma nuvem do quê? Ele viu a nuvem do tamanho da mão do homem, uma nuvem do tamanho do homem, ou seja, uma nuvem de 23 a 27 centímetros de comprimento aos olhos dele. Só que Elias tinha ouvido um barulho de uma forte chuva vindo em direção do mar. O que significa mar? Mar significa problema. A maioria das vezes que a Bíblia fala sobre mar, está falando sobre problema. Ou seja, Deus está dizendo, eu tenho solução dentro desse problema. Deus está dizendo, eu tenho solução dentro deste problema. Se Deus não é menino, se Deus não é homem, entenda isso. Você tem um Deus tão poderoso, tão grande, e você às vezes não tem entendimento do que de fato. O problema é quando você coloca os olhos apenas no sinal. O problema é quando você coloca os olhos apenas nos sinais. Naquele sinal, na vista daquele homem era impossível. O que eu estou vendo ali é apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Se ele estava falando aquilo para Elias fazer uma oração mais forte, ele não sabia quem era Elias. Elias, ele vai lá e diz assim, ei, vai lá dizer para Acabe tirar a roupa do varal. Vai lá dizer para Acabe montar no cavalo dele e ir embora, porque vai cair uma tempestade, vai cair um temporal de chuva, vai cair chuvas abundantes. É ter convicção do Senhor. É ter convicções das palavras que o Senhor liberou um dia. Deus é um Deus que provém. É o mesmo Deus que proveu a nuvem lá no Egito, lá no deserto. É o mesmo Deus que colocou José em uma posição proeminente. É o mesmo Deus que chamou Paulo e colocou ele como um apóstolo. É o mesmo Deus que chamou Pedro e habilitou ele para poder pregar, e a sombra de Pedro curava pessoas. É o mesmo Deus que um dia foi se encontrar com um Davi pequeno que cuidava de ovelhas e colocou ele como rei de Israel. É o mesmo Deus que um dia pegou Eliseu atrás das 12 juntas de boi e colocou ele como um profeta cheio de unção e poder. É o mesmo Deus que pegou um dia um jovem eunuco cativo lá dentro da Babilônia e colocou ele como alguém que aconselhava o rei. É o mesmo Deus que nos chamou hoje. Por que essa dificuldade de confiar nesse Deus? Por que essa dificuldade em amar esse Deus? Sabe que eu vejo cristãos caminhando, e quando as coisas estão próximas a acontecer, sabe o que eles fazem? Eles entram em desespero, e eles passam a desistir, eles passam a murmurar, eles passam a reclamar, eles não conseguem mais dobrar o joelho, porque as coisas não aconteceram no tempo dele, e aquilo que era para acontecer, teve um resultado derrocado, teve um resultado ao contrário daquilo que ele esperava. E aí ele passa a negar a fé, ele passa a maldizer Jesus, ele passa a parar de congregar,
Ele passa a ficar com o coração carregado, a mente nebulosa, os olhos escurecidos e os ouvidos tapados. Está tão perto para você desistir. Está tão perto para você poder parar. Eu conheço uma pessoa que ela orava pela restauração da família. E ela subia ao monte, ela orava, ela fazia propósitos, jejuns. Ela esperava tanto a convenção, a transformação daquele homem, o marido dela. Os dois estavam separados. E eu dando maior apoio, vamos lá. Você vai conseguir, não é isso que você quer? A restauração da sua família? Ela eu estou disposta, eu vou conseguir. Aquela família pertence a Deus. Próximo a Deus, virar a chave na vida dela. Deus mandou dizer assim: ei, vai vir uma bandeja muito forte para você. E essa bandeja, ela vai destruir a sua vida nos próximos anos, se você aceitar. Qual é a diferença da bandeja para o banquete? A bandeja, ela vai até você. O banquete, Deus te convida a ele, ao lugar. A Bíblia diz que Satanás, ele foi até Jesus com uma bandeja. Mas quando Jesus venceu, a Bíblia diz que os anjos chamou Jesus para poder sentar à mesa e comer um banquete dos céus. Sabe, aquela pessoa, ela rejeitou. Ela rejeitou aquela profecia que eu liberei na vida dela há anos atrás. E hoje eu vejo uma pessoa sofrendo muito, querendo poder mudar a vida e não consegue. A família dela não foi restaurada. Pelo contrário. Chegou alguém que entrou na vida dela para poder atrasar, para poder pesar a vida dela. Tem alguém aqui comigo? Vale a pena você aguardar. Vale a pena você esperar no Senhor. Vale a pena você confiar em Deus. Vale a pena você aguardar. Vale a pena você descansar seu coração em Deus. Não foque os olhos no tamanho do sinal. Não foque os olhos no tamanho da nuvem. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, para nós não termos os olhos naquilo que é visível. Porque tudo que é visível é passageiro, mas fala para nós termos os olhos naquilo que é invisível, porque o invisível é eterno. Ei, escuta o que Deus te falou. Antes de Elias ver a nuvem, ele escutou o barulho de chuva. Antes de Elias ver a chuva caindo, ele escutou o barulho da chuva. Antes de Elias ver a chuva caindo, ele viu a nuvem. Antes de Elias ver a nuvem, ele escutou Deus. Ele escutou Deus. Eu te digo algo nessa noite. Limpe o seu coração para Deus. Limpe a sua mente para Deus. Gente, tem uma camada de gelo tão fina. Sabe, você está preso em um copo descartável, como se você estivesse dentro de um copo descartável. Basta você querer rasgar. Jesus já rasgou a cortina um dia. Ei, o poder está dentro de você. Ei, a sua solução não está nem ali, nem aqui. A solução está dentro de vós. Jesus um dia disse: o reino não está nem ali, nem aqui. O reino está dentro de vós. Você está procurando uma resposta fora, quando a resposta já está aí dentro. Por que essa incredulidade? Por que esse medo? Por que essa raiva de Deus? Por que essa raiva de pessoas que Deus colocou para você amar? Por que você está desabilitando pessoas que foi chamado para poder caminhar com você? Correr com você? O problema é quando você despreza a pequena nuvem. O problema é quando você fala com desprezo: a nuvem que eu vejo é pequena, a nuvem que eu vejo é do tamanho da mão de um homem. Ou seja, não tem uma nuvem suficiente para poder trazer uma chuva depois de 3 anos de seca. Ou seja, o que eu vejo ali, qualquer vento pode tirar da direção. Porque ele preferiu confiar no que os olhos dele estavam vendo, do que na voz do profeta. É didático.
É didático. Fala bem assim aí, cuida dessa pequena nuvem aqui. Cuida dessa pequena nuvem aqui. Fala para o irmão do lado. Aleluia. Porque essa nuvem ela vai trazer uma chuva abundante do Senhor. Essa nuvem ela vai trazer uma chuva abundante do Senhor. O problema é quando eu desprezo a nuvem e eu estou esperando uma nuvem vir maior. Só que às vezes a nuvem maior não foi o Senhor que enviou. Pode ser até atraente aos seus olhos, mas não tem propósito. Não carrega a chuva com os nutrientes necessários que você precisa. Não carrega a chuva com a quantidade de água específica que o seu solo consegue suportar. Porque o que o Senhor traz não acrescenta dores, entenda isso. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Entenda isso. O problema é quando você acha essa nuvem é pequena demais. E o que eu quero agora é uma nuvem maior. Não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus quer. Não é sobre o seu tempo, é sobre o tempo de Deus. Sabe o que aconteceu? Depois que ele profetizou essas coisas, a Bíblia diz que um forte poder, uma unção de Deus veio sobre Elias. Quando Acabe ele estava correndo com o cavalo, quando Acabe estava correndo na sua carruagem, o poder veio tão forte sobre Elias, uma força sobrenatural, que ele teve que amarrar sua capa com o cinto, para ele não perder a capa. E ele saiu correndo em uma força tão grande, que ele conseguiu ultrapassar o cavalo de Acabe. Deus está dando forças para pessoas nesse 2024. Deus está dando forças para pessoas que saibam e queiram usar essa força no lugar certo. Você sabe o que aconteceu com Elias? Elias, quando ele chega em Damasco, Elias, quando chega em Jezreel, Elias, ele recebe uma ameaça boba. Sabe quando alguém quer fugir do propósito? Já está cantando igual o irmão Timaya. Me dê motivos para ir embora. Sabe, não quer ficar mais no propósito. Não quer viver o propósito de Deus, quer um motivo para ir. Jezebel era um motivo que Elias precisava para desistir. Porque Elias ele estava cansado. Quando você estiver cansado, você não precisa desistir, você só precisa descansar. Escuta aqui. Escuta aqui. Quando você estiver cansado, você não precisa desistir, você só precisa descansar. Você só precisa descansar. Sabe o que aconteceu? A força que Deus tinha dado para Elias terminar a obra que Deus tinha começado, Elias usou aquela força para fugir para uma caverna. Elias usou aquela força para ele ir para um lugar bem distante do propósito, ao ponto de se esconder dentro de uma caverna e ficar lá se lamentando com um espírito depressivo. E ele fala: Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais. Queria morrer nada, ele só estava cansado. Por que ele não queria morrer? Porque se ele quisesse morrer, ele ficava de frente com Jezebel, Jezebel queria matar ele. Ele fugiu de Jezebel. Então ele só estava cansado, ele não estava entendendo o que estava acontecendo dentro dele. Então Deus falou: não, eu preciso que você não desista. Eu preciso que você volte e você unja Eliseu. Eu preciso que você volte e você unja Jeú. Elias não desistiu porque ele ouviu Deus. Mesmo com um sentimento fragilizado, ele não desistiu porque ele ouviu Deus. Deus está trazendo essa palavra para alguém nessa noite. Já encerrei a mensagem, tem alguns minutos aqui, mas Deus insistiu que eu falasse, terminasse de falar isso. Eu não sei o que você está planejando para os próximos dias, mas se é fora do propósito, é planos de morte, não planos de vida. Entenda isso. Que você precisa descansar o seu coração no Senhor. O que você precisa saber é a vontade de Deus. Essa nuvem é a nuvem que o Senhor mandou. Essa nuvem é a nuvem que o Senhor mandou. Porque às vezes está trazendo tempestade desnecessária para a sua vida. Às vezes está trazendo tempestade desnecessária para a sua vida. Quantas vezes já viu o céu formar
de ponta a ponta e não chover. Porque o importante não é o que os meus olhos estão vendo. O importante não é o que eu estou sentindo. O importante é o que Deus prometeu. O importante é o que Deus falou, o que Deus está falando. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar por vocês. Aleluia. Se coloque de pé, você que pode.